estava no Quarteto Arautos do Rei há 2 anos. Era o 2º ano, a gente viajava de Kombi ainda naquela época. Viajei 3 anos de Kombi, 3 no banco da frente, 3 no de trás, e as caixas de disco ali no meio, junto com o som, bagagem, tudo. E a gente estava fazendo uma viagem ali por Santa Catarina, e viajou conosco dentro da Kombi o pastor Anísio Chagas, que já era idoso naquela época, está vivo até hoje. Pastor Anísio, sabedoria em pessoa, espiritualidade em pessoa, mente aberta. Pastor Anísio, em conversa, a gente tinha acabado de participar do primeiro projeto Sol do Ibirapuera, que tinha sido um marco na história da igreja em termos de semana de oração. Até ali, eu particularmente só conhecia congressos em ginásios, e eles eram catastróficos. Era uma pessoa no púlpito tentando fazer o povo ficar quieto, e pedindo para o povo ficar quieto, e as pessoas só falavam. E de repente alguém disse: vai ter uma semana de oração no Ibirapuera, o William está montando esse projeto aí, pastor Bulhão vai pregar no ginásio. E todo mundo pensava: meu Deus, vai ser um horror aqui. E quando a gente chegou para cantar, um silêncio total, iluminação, som como a gente nunca tinha ouvido. E a mensagem que poucas pessoas tinham ouvido falar e que começava a repercutir naquela época. E de repente, no último final de semana, 2 lotações. O tema central: salvação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. Pastor Anísio Chagas, nessa viagem, a gente viajando, ele disse: o Iglesias, ele tem uma voz bem grave, né? O que pastor Bulhão está pregando hoje, isso é histórico dentro da igreja, é profético também. A igreja tem que passar por essa fase agora. Mas quando o pastor Bulhão estiver declinando, Deus vai precisar de gente, homens, que preguem sobre o batismo do Espírito Santo. Se aprofunda nesse assunto e se prepare para pregar isso. Fazendo um parêntese, há pouco tempo atrás, lendo aquele livro Preparação para a Chuva, para a Crise Final, Preparação para a Crise Final, na introdução dele, esse livro foi escrito antes de eu nascer. E na introdução dele, o autor, o Fernando Scheid, ele diz assim: nos últimos tempos, no finalzinho, a igreja vai ter que, a ordem, conhecer e entender a mensagem da salvação pela graça. Em seguida, ela vai passar por uma profunda reforma, total reforma de vida, e isso vai adiantar, causar o derramamento da chuva serôdia. Conectando com aquilo que o pastor Chagas tinha dito, pastor Anísio Chagas, só que eu só li há pouco tempo. Mas eu fiquei naquela época com aquela coisa na minha cabeça, me preparar para estudar o assunto do batismo do Espírito Santo. Eu não queria estudar nada de fora da igreja adventista. Só que todo o material que eu buscava não falava sobre o batismo. Dizia como não é o batismo do Espírito Santo, mas não como é. Falava sobre o dom de língua, sobre aquilo, a pessoa do Espírito Santo. Mas aquilo ficou na minha mente. E o tempo passou. Há um tempo atrás, há uns 6 anos atrás, eu vim participar de uma campal dessas que tinha no AUC, para ser o orador. Entrei no ABC que tinha lá e falei: eu vou comprar tudo que tem aqui sobre o batismo do Espírito Santo. E comprei vários livros, e entre eles, eu li aqueles livros, e entre eles um me chamou muito a atenção, porque falava a respeito do batismo do Espírito Santo como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu, pastor, há tantos anos, há 20 anos, 19 anos, nunca tinha visto ninguém adventista escrever sobre o batismo do Espírito Santo, esclarecer daquela maneira um livro escrito pelo pastor Dennis Smith, O Batismo do Espírito Santo. Eu tinha comprado outros livros dele,
Todos eles com o batismo do Espírito Santo, e isso, batismo do Espírito Santo e oração, batismo do Espírito Santo e evangelismo. O segundo que eu li era o batismo do Espírito Santo e reforma de saúde. E quando chegou ali, eu parei de ler. Parei de ler porque eu me sentia impotente diante daquela mensagem. E parei de ler. Como eu li o primeiro livro, eu já comecei a anunciar para aqueles que ficavam perto de mim, e o Ricardo mesmo me ouviu falar isso algumas vezes. Eu estou estudando sobre o batismo do Espírito Santo, eu vou começar a pregar sobre isso e tal. Só que eu anunciei, mas não preguei. Não tinha como pregar o batismo do Espírito Santo. Porque eu vi que para ser batizado pelo Espírito Santo precisava de alguma outra coisa na minha vida. Lendo outros livros, Morris Venden, por exemplo, diz assim: quem foi batizado no Espírito Santo sabe que foi. E eu digo assim: poxa, mas eu não sei se eu fui. Provavelmente não tenha sido. E o tempo passou. 2, 3, 4, 5 anos. E depois de 5 anos, Deus teve misericórdia de mim. Deus sabe como é que era o meu coração. Eu posso dizer assim que eu sempre fui um camarada, um cara legal. Sabe como é que é? Pastor normal, assim. Eu sempre procurei ser bom, ser honesto, ser sincero, transparente com as pessoas, às vezes até transparente demais, né? Falar aquilo que eu penso, o que eu acho, ser coerente na minha vida, valorizar minha família, incluir dentro do ministério. E Deus sabe dessa sinceridade que ia na minha vida e no meu coração, mas Ele sabe também das fraquezas todas que eu carregava comigo. E de repente, Deus mandou ao meu encontro uma pessoa. Essa pessoa fez uma diferença muito grande na minha vida. Uma pessoa que eu tinha conhecido no passado, e eu costumo chamá-lo de o grande irmão João Ninguém. João Ninguém são os grandes mestres que nós temos para aprender a orar, a testemunhar. Eles não são os pastores, não são os doutores, eles são aqueles que têm o joelho no chão, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão buscando especialmente por Deus. Eu comecei a perceber na vida desse camarada uma vida diferente do que eu conheci no passado. Eu tinha conhecido antes, mas ele estava muito diferente. E um dia, conversando com ele sobre trabalho, porque eu estava interessado que ele servisse o estar escrito em alguma coisa dentro da área dele, eu notei que ele tinha alguma coisa diferente nele. Eu disse: você está muito diferente do que eu conheci. O que acontece com você? A sua espiritualidade, eu sei lá, o seu olhar, eu não sei, você está diferente, você é uma pessoa diferente da pessoa que eu conheci. Ele diz: é que Deus fez uma transformação na minha vida. Deus tem operado na minha vida. E Deus tem operado de uma maneira assim diferente, como eu nunca pensei que Deus fosse operar. Mas como assim? Deus tem falado comigo. Deus fala comigo pela palavra dele. É assim que Deus fala comigo. Ele fala de coisas assim tão vivas, tão reais, tão palpáveis. Eu converso com Deus cada madrugada, eu falo com Ele, Deus enche meu coração, minha alma, e às vezes Deus me dá missões incríveis. Missões incríveis. Como assim? Vou te contar uma coisa. Outro dia, por exemplo, eu estava chegando em casa, no apartamento onde eu moro, tinha um carro parado na frente do portão, eu parei meu carro atrás do carro dele, um senhor sentado dentro do carro, eu passei, entrei, o carro estava na frente do portão, entrei no elevador, o elevador ficava de frente para a porta de frente para o portão, do elevador eu via o homem dentro do carro, falando no celular, e quando a porta foi fechar, Deus tocou meu coração e me disse: vai falar com aquele camarada lá no carro. Parei a porta do elevador, saí perguntando para Deus: o que eu vou falar com ele? Tinha deixado minha Bíblia no carro, Deus falou comigo pela Bíblia. Entrei no meu carro de novo, orei a Deus e fui para a Bíblia. Li o texto que Deus tinha me indicado. Quando eu acabei de ler o texto,
Eu disse, tá bom, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale para ele. Orei de novo, saí do carro, bati na janela do carro dele, ele estava falando no celular, ele fez um sinal com a mão. Passou um tempinho, ele desligou o celular, baixou a fresta e disse, pois não? Eu disse, eu tenho uma mensagem de Deus para você, você aceita? Dá a volta aí no carro. Abriu a porta, eu sentei do lado dele, disse, bom, na verdade, eu não tenho nada para dizer, eu só tenho que te ler um texto da Bíblia. Eu vou ler minha Bíblia. Abri a Bíblia e li para ele. Quando eu acabei, ele disse, é exatamente isso. É isso. Estou saindo de casa, abandonando minha mulher, não suporto mais, minha vida é um caos, é isso, e é de uma vez por todas. Eu estava aqui no celular falando com a minha mãe, contando para ela, minha mãe desesperada, me pedindo para eu não sair, mas não tem jeito, eu já decidi. Eu só atendi você por um motivo. No momento que eu estava falando com você no celular, que eu estava falando com a minha mãe, você bateu na janela, eu disse, mãe, vou ter que desligar, porque tem um cara aqui batendo na janela, quer falar comigo. Não sei nem quem é. E minha mãe diz assim, filho, ouve esse camarada, porque ele tem uma mensagem de Deus para você. Naquele momento, ele abriu uma porta. E eu conversei com ele, e fizemos amizade, ele estudou a Bíblia, voltou para a família, e ele se batizou, e a vida dele está assim, restaurada. Quando eu vi aquela coisa, eu fiquei pensando, meu Deus, o meu coração se inflamou, meu coração, eu disse assim, não é possível, eu só ouvi falar de coisa assim em Atos, nunca ouvi falar de coisa desse jeito. Um Deus que atua assim, ele atuava em Atos, ele atuou com Elias, ele atuou com outros. Eu nunca ouvi falar de coisa desse jeito. E eu sou muito racional. Eu não sei se eu deixo transparecer isso ou se parece que eu sou emocional. Não sou emocional, não choro facilmente. Eu questiono muito as coisas. A maioria das vezes em que me chamaram para expulsar demônio de alguém, eu já saí pensando assim, não é demônio. Porque tem muita gente que gosta de expulsar demônio de epilético. Né? Começou a ter um ataque epilético, já tem gente cantando Castelo Forte. É incrível, é verdade. Tem um povo que gosta dessas coisas. Né? Eu não sou ligado nessas coisas. E quando me contam um milagre, eu fico fazendo as contas assim, procurando cada frestinha para dizer, não, mas tem explicação isso, tem explicação aquilo. Por isso que tantas vezes eu fui buscar coisas sobre criacionismo, evolucionismo, porque eu tinha que procurar para mim argumentos de que Deus é um Deus palpável, eu tinha que procurar na razão. Para minha frustração, eu achei tanto argumentos do lado de que Deus existe, quanto do lado que Ele não existe. E a balança fica ali, equilibrada, e não tem como provar que Deus existe, e também não tem como provar que Ele não existe. Cientificamente não tem como. E essa era a minha grande frustração, e até esse dia, antes disso, algumas vezes andando pela rua sozinho, dirigindo meu carro, às vezes levando o cachorro para passear, eu olhava para o céu assim, e eu começava a pensar, e se Deus não existir coisa nenhuma? E se Ele não existe? Eu estou falando de coisa de 3 anos atrás, não de tempos distantes. E de repente me vinha um arrepio e disse, não, o que é isso? Como é que eu posso pensar e sentir uma coisa dessa? Naquele momento em que ele contou aquilo, meu coração ardia em fogo. E eu, que não sou emotivo nem nada, comecei a chorar. E eu disse para ele, me ensina a orar, porque eu não sei orar. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei ter comunhão com Deus. Eu tinha tanto sono por causa do sobrepeso que eu tinha, né? Não conseguia acordar cedo. Na hora do almoço eu tinha que dormir, depois do almoço todo dia, bastante. E quando chegava de tardezinha, eu tinha que dormir antes da noite começar assim. Porque, e outro dia os meninos estavam até rindo, meu pai sentava e já dormia. Você estava conversando, ele estava dormindo. Era assim. Mesmo que eu dormisse 8, 9